Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Café em Marte, que hoje a gente vai aterrissar no mundo gastronômico. Queria falar com vocês que a gravação está sendo diretamente dos estúdios da M4, onde está toda a estrutura para a gente gravar, com câmeras, iluminação, marketing digital, edição e cortes. E hoje estou aqui com o meu amigo Cristiano Amaral, Olá. Especialista em soluções health, né, da área da medicina, mas hoje ele vai estar como entrevistador aqui, me ajudando. Bora. E hoje nós vamos estar aqui com nada mais, nada menos que Fernando Castanheira, um dos sócios e proprietário da Frangaria. E nós vamos explorar, né, esse lado empreendedor, os seus negócios, no mundo dos frangos aí. Aí. Os galináceos, as penosas. E estaremos também aqui com o chefe Vinícius Manfredi. Ele é chefe em eventos e assessoria gastronômica, chefe experiente com mais de 30 anos de carreira. Ah, por aí. Olha aí, tem bastante coisa pra gente contar aqui hoje. Tem, tem. Ainda mais nos bastidores das cozinhas. Ixi, é o que Ai, mais meu tem. Deus do céu. Putz. E hoje acho que a gente pode começar falando do quê? Falando também da frangaria, que a frangaria está nos presenteando hoje com os petiscos e bebidas aqui. A gente vai passar aqui e vai falar bastante sobre a frangaria 20 anos também. de frangaria 20 já. anos, 20 hein? anos de frangaria. 20 anos, Que ela tem como carro-chefe o frango desossado clássico, né? Temperado na medida e churrasqueado com esmero. Essa ficou bonita, hein? Ó. Vai. É o esmero de quem? E E a polenta, tudo Também feito carro-chefe lá. também. Oxe, A polenta é famosa, é famosa. Polenta, tudo caseira, tem a receita certinha, Top. top. O link da frangaria vai estar nos detalhes, né, do vídeo, nas nossas redes sociais, então vocês vão poder acompanhar aí e serão bem-vindos lá para conhecer. E aí a gente começa o assunto aqui com vocês. Vocês que são os especialistas aí, a gente pode começar com o Vini, falar um pouquinho de Claro. carreira, Ah, as passagens no mundo gastronômico, eventos. a carreira começou praticamente, eu já curtia cozinhar, mas começou assim profissionalmente. Foi o primeiro restaurante que eu montei em São Tomé das Letras. Eu tinha 19 anos de idade. Caraca. E nem BG eu era, hein? BG quer dizer bicho grilo. Aí eu fui pra lá, montei as magas junto com a Maria da Glória, que era uma figura amiga da minha mãe, ufóloga, taróloga, louca, figura, nota 10. Padrão São Fiquei Tomé lá, das Letras. não. Padrão E São é Tomé. careta. Quando eu fui pra lá, nossa, lá é um antro, né? Lá é. De Tururi Liberação, vamos falar assim. E eu era careta, né? Nossa, eu já fui umas 6 vezes pra lá. Ah, eu já fui um pouquinho mais. Foi. Quase nada. E foi bacana, ali começou. Aí quando eu voltei, engajei de novo no monte de produção de cinema, que eu fiz alguns filmes, tipo uns 100 filmes, publicitário aproximadamente, né? Montei umas 5 TVzinhas, isso tudo trabalhando com uma produtora, tá? Sempre funcionário como produtor. Montei TV Excel, TV BBV, TV... A Corinthians eu comecei, mas não terminei, TV Mercedes-Benz. Tá? E aí trabalhei também na MTV um tempo, fiz lá o Verão MTV com a Sabrina e o João Gordo. Que Experiência legal, bacana, entendeu? Tinha um amigo meu, um grande irmão lá, que a gente não se falou quando se afastou nesses períodos aí, mas na época ele estava trabalhando lá e me colocou lá, entendeu? Produção? Com produção. Eu cuidava dos patrocinadores lá. Ah, legal. Do programa. Não diretamente na MTV, era diretamente, mas eu cuidava dos patrocinadores, não como um produtor da MTV para o programa, vamos dizer assim. Não produzia o programa, eu cuidava dos patrocinadores. Ah, bacana. E dali comecei de novo a fazer a carreira com o cinema. Trabalhei com moda também, já fiz um pouco de tudo. Entendi. Posei na G Magazine também, só ele comprou um exemplar. Entendi. Tá guardado. Só que eles comprou. Eu vou leiloar, eu vou vender no eBay essa daí depois. Ô, Deixa Vini, valorizar. e a tua experiência internacional? Eu sei que você já cozinhou pro Ronaldo. Não, assim, isso não é mérito, nem quero citar isso daí. Cozinhei realmente para ele, trabalhei para ele, eu era chefe de cozinha. Ah, mas as histórias são legais, né? Sim, foi uma experiência. Isso daí foi lá em Ibiza.
Foi em 2012, 2013. Isso é na sede do motoclube. É um dos jantares que eu faço lá, toda segunda-feira. Aí. Toda a classe. Nada, eu do sou uma chefe pessoa Veiga. sutil. Lógico, ela. Só não mostra as de Ibiza que ele tá pelado, essas coisas daí vai derrubar o vídeo. Essa é na sede da... Do motoclube, do Black Rebel. legal. Isso daí é uma costela. Uma só cortada no meio, né? Não, e pra gente fazer o link também pro pessoal também entender, a gente tava falando aqui dessa parte de produção, né? De Já. TV e como você entra nessa parte de motoclube. O motoclube, eu entrei no motoclube com um amigo meu, gringo, me apresentou, que ele, na época, ele tinha um relacionamento com a Fabi, que é praticamente uma irmã, não de sangue, mas uma irmã, amiga muito antiga. Aí me apresentou o Abraão, o Serjão, aí eu fui para a África com o Abraão, fui fazer um buffet lá, porque ele é arquiteto. Daí eu fiz o projeto de cozinha desse buffet lá em Angola. Certo. E nessa daí, quando eu voltei, os caras gostaram, conheci toda a turma do motoclube e com o tempo acabei entrando no motoclube e foi mais ou menos assim. Entendi. E aí, dentro do motoclube, depois que vem a parte de gastronomia, ou ela vem junto? Não, a parte de gastronomia vem bem antes, né? Ah, Bem antes, né? pô, bem antes. Eu tinha 19 anos, no motoclube eu entrei, nem casado eu era mais, já tinha me separado. Sim. Foi agora em tô aqui. A gente tá com 21 anos de motoclube, eu entrei e tinha 5 anos no motoclube. Eu conheci o Vini na época mais ou menos ali pós-pandemia ali, final da pandemia, 2020 por aí, quando você estava fazendo, ele fazia no motoclube, ele fazia comida para distribuir para moradores de Sim, rua. para morador de rua. Na pandemia a gente legal. fez isso daí. Foi, Uniu a um gente monte de ajudava gente, lá, um monte de voluntários, Sim. outros motoclubes, pessoas, entendeu? Ganhamos doações, a gente começou a fazer e pegávamos também marmitas em outros lugares aí que não se utilizavam. Sim, Não vou citar para não... distribuía para a polícia também, Tá? né? Batalhão da Batalhões, polícia, batalhões da para morador de polícia. rua, tá? Corpo de bombeiro, esse tipo Eu de até gente a gente participei algumas vezes, eu encontrava. lembro disso. A gente levava assim para eles. E foi em média assim, aproximadamente de 100 a 150 mil marmitas que a gente fez durante de 6 a 8 meses, agora eu não lembro. Mas deu isso daí, de 6 a 8 meses, Foi deu quase um ano. tempão. Eu lembro que foi um tempão. Foi um tempo, foi um tempo. E é todo dia cozinhando, todo dia cozinhando. E tem umas imagens aí até, tem uma filmagem a gente fazendo lá. A gente fazia três caldeiradas. Enquanto a gente fazia, eu preparava a comida junto lá, o pessoal saía para distribuir, eu já estava preparando uma outra leva e é caldeirão de 200 quilos ali, 200 litros. Isso daí é viagem lá para os Estados Unidos que a gente faz direto lá, todo Que ano. legal. Quem quiser ir junto também, todo ano a gente faz, em abril e em setembro também. São 2 pernas que a gente faz. Vai para Vegas, Essa né? foi de Vegas para Califórnia. Tem a Rota do Blues também. Isso tudo quem organiza é o Abrão, tá? Que hoje em dia é o presidente do motoclube do Black Rebel. E ele tem essa agência de turismo e faz, e é um preço justo, cara. A gente não fica em um hotel 5 estrelas. Que legal, hein? A gente faz a viagem e fica em motel. Por isso que o custo é bem mais baixo. Tá? Sai em torno de $5.000 sem a passagem. Pra galera que anda de moto e que acha que pode até ser, né? É Impossível muito legal. fazer um Nada. negócio Não, desse, olha aí, ó. Não, a gente fica lá 15 dias lá, cara. É bacana. É bem bacana. legal esse rolê. Vale a pena. E pra quem Você não... precisa ir uma vez comigo. eu preciso. Nós, né? Nós, né? Outro motociclista Hoje, aqui. também, né? Uma coisa que é interessante nesses rolês é que Só que assim, você não pra pode quem... atrasar que o avião levanta voo. E te larga pra Te trás. larga Tá bom. Uma coisa que é Vai ter legal que é ter um ver- Foguete não dá ré, é isso ou dá ré? Hoje já dá ré, hoje né? já. Hoje já dá ré, né? Hein, Vini? Tapete mágico. Vou te apresentar o Aladdin. Esses rolês são legais porque pra quem não pilota a moto, o Antônio, tá a fim de ir, mas não quer, não piloto, Sim. não sei pilotar. Não, pode ir de Dá pra carro ir de também. carro, eles alugam Dá, carro. isso é mais E em conta até. Mustang, V8, conversível e tudo, cara. É muito V6. legal. Eu acho que V6, hoje- não Dá era pra 8? pegar o V8 e o V10 também. Eu Aí acho paga que- um plus. O episódio hoje é gastronomia sobre rodas. Né? Mistura Ah, tudo, bacana, né? bacana, Gastronomia, bacana. filme, mistura tudo. Olha o mais um Vagnão pouco. aí. Balada, né? Tem história pra Balada, caramba. nossa, tem várias. Um Vagnão Blues. Isso foi lá no Zava, Foi né? no Zava. Quando eu tava lá, o Zava era uma lanchonete que só vendia delivery.
Aí eu tentei transformar isso daí no bar e transformei ali, né? E virou um point ali de bikers num período que eu tava lá. Muito Foi legal, muito hein? legal. Frequentei muito, hein? Hein, Castro? Bom, hein? Tivemos muito. Ah, isso é meu, Nosso essa point. viagem foi maravilhosa. Olha Esse é o isso. Grand Olha Canyon. isso. É. Olha, realmente, esse é monstruoso, cara. É só estando lá para saber como é grande. Lá isso é enorme. Como dizia lá o Paulo Silvino. Que Essa é a galera O que vai. deserto é muito Que legal. top, hein? Então a gente vai estar em torno de umas 30, 40 motos aí. Muito legal. Esse é um top. parque que tem lá, agora eu esqueci o nome. É lá bem no Grand Canyon que tem um parque, mas a gente É, tem uns outros parques que você passa as estradas no meio. E tem um que é o Parque Nacional, se não me engano. Então eu não estou lembrado agora perto da onde. Mas é um outro lado, porque o Grand Canyon é enorme. Mas você tem uma distância, deve ter umas fotos aí que você vê a distância do outro lado, cara. São, Gigantesco. sei lá, 10 quilômetros a rachadura que tem ali. A rachadona. Não, e essa foto aqui é uma foto assim que você vê. É Todos a os lugares, amplitude né? do lugar. Não, né? você não vê tudo. É Não dá pra ver enorme. tudo. Não, isso daí é uma parte bonita, bacana. Se eu não me engano, aquele até o filme foi gravado numa dessas pedras aí, usou de fundo lá o Contatos Imediatos. Se eu não me engano, foi gravado. Bom, com certeza foi gravado no Grand Canyon lá, porque só lá tem esse tipo de rocha, de formação de rocha. Sim, Que era muito o legal. ícone ali do filme, né? Que era o sinal É muito bacana. onde os muito ETzinhos bacana. desceram. Não teve. Foi de lá que você veio? Opa, não, eu vim de São Tomé das Letras. Hoje eu te conheci. Boa! Aqui é lá também, não é? Isso é lá também. Lá também. Esse é um dos momentos lá. Que não dá pra ir todo mundo junto. Porque se não parar num posto de gasolina, cara, não tem como. Porque você tem que descer, abastecer, entendeu? A moto. Você tem que entrar, falar quando você quer colocar. De repente sobra troco, não coube tudo, você vai lá pegar o troco. Então são 10 minutos cada moto ali, se acontecer esse tipo de lance, para abastecer. Se for todo mundo junto, não rola. Então separa de 10 em 10, 12 em 12, para conseguir. Mas tem uma cena aí que junta todo mundo, que a gente se encontra, porque cada um vai para um canto, depois se encontra de novo. Aí ficou bonito. Aí dá para ver a amplitude da quantidade de motos. E Milwaukee também, né? A gente fez o Milwaukee no Vocês foram aniversário pra da Milwaukee? foi no aniversário da Harley. E pra, A casa da Harley Davidson. E pra quem tiver receita, tem rodinha lateral, né? Também. Tem rodinha também. Tem rodinha lateral. É, agora- Olha lá. Quem tem E medinho, pra garupa tem medinha, também, isso, pra quem não gosta de levar Isso. garupa, a gente dá um patins pra dar, garupa. isso. Puxa na coleira. E eu acho que tem uma foto aqui que ilustra bem, tipo. Que seria Isso daí foi no motoclube, Muito uma das legal, segunda-feiras. ele de Nossa, eu não chefe sabia de que eu tinha essa cozinha cara de mal. com as motos, né? é muito legal. Essas noites no motoclube eu estive várias vezes lá. Essa segunda vai rolar de novo aí. Vai rolar de novo. Estão convidados. O Fernando Castanheira também, nós estivemos várias vezes lá. Pô, no motoclube. sensacional, Cara, é sensacional. É muito Não foi lá que bacana. começou o relacionamento ou foi antes? É, Não, foi antes, foi foi antes. antes. Aí virou um trio amoroso aqui É. com Ih, o Vini. rapaz, aí, ó. Ai. Eu não sabia, gente. Ô. É, Essas noites no motoclube acontece toda segunda, né? Toda segunda-feira. Toda Não, agora a gente tá segunda-feira. fazendo uma vez por mês. Tá. Antigamente era toda segunda-feira. Antes né? era toda segunda-feira. É. É que como eu estava com restaurante, eu entrei lá e aí comecei a não ter muito tempo de fazer toda segunda. E o pessoal lá também, quem se dispunha, fazia, entendeu? Uma comida lá. Isso aí em Nova York. Isso daí não é. Isso é Memphis. É Memphis? Memphis. Ah, tá escrito ali, né? Que Isso não é deu pra Memphis, ligar. É é. Memphis. Morei A gente passou lá, por ué. Isso é Memphis. Isso é a Beale Street. É isso aí. Meu, é muito bar, é muito louco esse negócio, cara. É. Muito louco. Beale Street é algo. Vai passando, Fenomenal. sai, você não pode beber na rua, mas você sai, bebe num bar, sai, vai no outro, Você não consegue em todos os bares. Não, não eu dá, não consegui. Eu dormi na sarjeta antes disso. É mais ou menos por aí. E lá não tem cachorro lambendo a boca, não. Foi o policial cutucando mesmo com com Mas lá vai cacetete. preso, lá vai em cana. Vai, mas eu não tava dirigindo, eu tava a pé. Essa é a galera do. Isso daí foi nos aniversários. Vai passando mais uma aí, vamos ver a amplitude. Isso daí é lá em Vegas também.
Vegas não, isso daí é uma das viagens, né, Uma para os das Estados Unidos. Isso daí viagens, foi em Barstow. Agora eu não lembro, eu não consigo. Chicago. Isso hein? é Chicago. Chicago, né? E é por onde o passeio... Esse daí começou, a Rota do Blues começa por Chicago. Ah, legal. Entendeu? A gente fez a Rota do Blues e esse daí foi quando a gente Chicago, foi vocês para o foram no aniversário da Kingston Milwaukee. Mines? Kingston, tem aí. Kingston tem. Mines. Nossa, Kingston Mines é famosíssimo. conheci o dono lá. Nossa, figura, cara, figura. Ele Kingston deliberou a Mines é muito entrada legal. pra gente, mas tinha um amigo nosso que ficou muito louco, subiu no palco e começou a cantar. Ih, caramba. Aí pôs pra fora uma vez, ele voltou, começou a cantar, ficou, larga essa porra aí. Deixa cantar. Mas o cara ficou, falei, ô caralho. Isso daí são umas cidades que se você passa, que tem um monte de ponto de lanchonetes e tudo, agora eu não me recordo. Exatamente qual a cidade que era. Tô tentando puxar na memória, tô ficando velho. Aqui o vídeo que já foi. Essa de Chicago. É a mesma. foi. Ah, e aqui é Esse é uma pose, entendeu? Masculina. Nota-se muito. alguns eventos, né? É o Kingston aí. Kingston Mines. Kingston Mines. Isso na Patti Bene, que a gente fez um jantar lá, harmonizando com vinhos e cervejas. E era um evento que tinha para os clientes da padaria, que era uma padaria artesanal. Então, onde eu entrei de sócio lá com um amigo meu, o Rafa, grande figura. Ele me colocou de sócio, na verdade, né? Nem queria, ele me colocou, fazer, vambora, vamos fazer esse bagulho aí. Né? Só tenho a agradecer a ele. E ele era o meu assistente até de Chique, cozinha. cara, olha lá. Não é só de brutalidade que vive o Vini. Nada. Ele não é todo brutão assim, ó. Mas não, faz um negócio chique, bonito. É um tapa e um beijo, entendeu? Olha lá, ó. Um beijo. Um tapa e um beijo. Isso é em Ibiza. Olha, Ih, vai ter Esse foto é dele a pelado. Privilege. Isso daí tava tendo o show do Snoop Dogg. Eu tava no Eita. camarote lá. Snoop Dogg. Do Snoop Dogg. Eita, Essa é a imagem do festa. camarote. Você imagina essa festa, Castanheira? Ah, Eita, bacana, nós. bacana, Ah, bacana. hein? É muito grande, é muito grande. Nossa senhora. Se eu não me engano, o dono lá é um brasileiro. Isso daí é a plantação que maconha. tinha na casa lá do meu O cliente. que era? Pé do quê? É pé de maconha. Ah, ele tá... Não, lá não tem drogas, não. Não. É. Que é o Olha o tamanho do pepino. Ah, é. Esse é o pepino. O cara fala assim, não, aqui é tudo orgânico. Eu falei, com esse tamanho? Por isso que eu tive que mostrar pra ele. Eu falei, com esse tamanho é orgânico? Isso é Vegas. Faz parte da rota também, né? É. Isso já é uma outra rota, né? Que a gente fez, não aquela outra Olha que que você legal. mostrou, mas faz parte. Olha isso, essa foto é maravilhosa. Amplia ela e você vai entender a amplitude da coisa. Porque não dá para chegar ao outro lado. Cara. É muito longe. Você acha que é perto, mas não é. Ali tá. Vamos colocar, vai. 2, 3 quilômetros, vai. 2, Sim. 3 mil metros, no mínimo, no mínimo. Próxima vez eu vou levar uma fita métrica. Leva uma trena. Vamos lá, treina. Daí quando eu tava passando tava parado para esperando porque tem essa bifurcação, né? E eu parei aí o carro. E lá é proibido, né? E eu, leigo, né? Foi a primeira vez que eu Brasileiro. fui. Sim. Meu, não deu 15 minutos, colam, eu escutei um barulho. Não falei, nossa, que isso? Um Mustang. Daqueles V12, não sei, V10 ou V12. V8. Xerife. Desce um porto-riquenho. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei, bom dia, está precisando de alguma coisa? Porque o senhor está parado aí, não sei o quê. Eu falei, não, estou esperando a turma que está vindo, que a gente separa, né? A gente vai uma turma para lá. Então, como eu vou de carro, às vezes, e sou o guia. Um guia não, vai um carro de apoio. Tá? E funciona como um guia também. Sim. E nessa parou, ele perguntou, falou, eu estou esperando a turma que está vindo aqui, porque para eles não se perderem, que eles já se perderam uma vez e tal. O senhor não pode parar aqui, porque não sei o quê, explicou, porque nem no acostamento você pode parar. Na zebra, então, não pode, só realmente quando precisa. E deve ter satélite, cara, porque eu não sei, porque a reta era de 10 quilômetros. Da onde o cara veio, né? Lembra, sabe aquelas tampinhas do Papaléguas? Então, saiu o carrinho, virou o carrinho ali e chegou. E ele apareceu do nada, Desaparece cara. do nada. Como que Só o cara escutei chega a lá? reduzida do motor e era um motor. Aquilo era um Olha que motor. lugar legal. Aí isso aí é um bar que fica no meio da Rota 66. Tá chegando perto das cidades lá. É o Bagdá Café, não? Não. Bagdá tem aí fotos também. Essa daí é é uma outra cidade.
rola um bang-bang no meio da cidade. Olha que legal. Eles fazem uma simulação de final de semana, rola um tiroteio, Outlaws. Aqui acontece isso também no Rio de Janeiro. Isso quando eu ganhei um trocadinho lá, coloquei $10 lá só para mostrar para um amigo meu como é que se jogava no cassino. De repente, ganhei. Foi o que? Uns $250 aproximadamente. Aí, o Vini Bet Ó, o agora. Bubagan. Ó, o Bubagan. Cadê? Tá lá o rolo do Bubagan ali. Isso é Vegas. É bacana. Esse é o logo lá que a gente fez, um petzinho que quem Sim. participou ganhou. Entendeu? Pra identificar. Isso é na sede. Ou nos jantares na sede. Isso é maneiro. Isso daí o que era mesmo? Agora não dá pra lembrar qual que era o prato. Isso Dá pra ir? toda segunda-feira aí fazendo isso há 10 anos quase. Mas é comida à vontade. É 40 conto e come à vontade. Muito bom. Isso foi um risoto agora eu nem lembro. Alguma coisa tinha pimenta Agora rosa ela- ali que eu vi. Tinha. Aqui ela Semente de volta... aroeira lá. Essa é a sede, uma das segundas aí. E o logo? Esse é o meu logo, né? Eu Não, logo. show de bola, né? Isso aí. Nossa, Acho que deu pra dar um legal. resumo aí, Porra. pra mostrar um pouquinho só. Sim. O interessante é que quando a gente para pensar e tentar conectar a ideia do Café em Marte, né, que é falar sobre business, né, basicamente, e dá pra gente elencar essas duas coisas. Uma coisa que é interessante que o Vini fez, eu acompanhei alguns projetos, acho que teve um que eu fiquei até bem próximo, eu vi de perto. O Vini, ele consegue fazer um projeto, então vamos supor que tenha lá Os projetos de cozinha, né? projeto foi de que eu citei cozinha. lá, que eu fiz lá em Angola, Eu lembro que você tudo. teve um que você fez, acho que foi no ABC, no ABC. O ABC Paulista. Montaventura eu fiz a cozinha lá. Foi. E o cardápio também. E o a interessante é primeira ali. que você faz tudo, todo o projeto, né, Vini? Eu faço o projeto da cozinha, o arquiteto faz, o resto eu faço o projeto Sim. da cozinha porque eu tenho um pouco de noção, né? Só um pouquinho de noção de quase logística e experiência dentro de cozinhas, né? Em grandes, já trabalhei, tenho cozinha de hotel. E aquilo, o arquiteto, ele entende da arquitetura, me passa mais ou menos o que é, e como eu entendo da logística, também mexo em CADs, aí faço o projeto, aprovando, a gente faz, entendeu? Produz o Mas eu projeto lembro que todo. esse projeto, especificamente falando do ABC, eu não lembro qual foi o nome do restaurante, ABC Montaventura. mas eu lembro que você Ou era um colocou outro? até a equipe, não foi? Você colocou a equipe, botou Sim, pra eu rodar. faço- sim, não, Quando eu tava faço, rodando, faço. aí. Eu faço cardápio também, Aham. contrato, faço entrevista, vejo a capacidade Sim. da pessoa e indico. Quem aprova é o proprietário, sempre. Entendeu? Entendi. O dono do restaurante que aprova. Que esse daqui é bom, esse daqui é não, tal. Ele que fecha. Isso é bem legal, porque é como se fosse uma consultoria, É né? assessoria. É Uma assessoria? completa. legal. Eu assessoro ele. Senão eu montava um consultório. Exato. Não, é porque assim, às vezes o cara tá com um restaurante, sei lá, tá em alguma cidade do Brasil, ele investiu e não tá indo bem. Eu posso ir lá, vou ter Né? que fazer toda uma pesquisa ali para saber o porquê que não está indo bem. Exato. De repente o cara está vendendo empada onde tem que se vender coxinha. Citando para não, ser sim. grosseiramente aqui. E você precisa ir no local, né? Preciso ir. Não dá preciso pra ser ir. uma coisa à distância. É uma pesquisa de entender o que tá acontecendo, é. é Exatamente. uma pesquisa de mercado que eu faço ali, como eu já fiz em outras cidades também, entendeu? Em Mogi, em outros, eu fiquei lá uma semana olhando quem vende lá, quem que vai, onde os caras vão à noite, final de semana, o que atrai e conciliar tudo isso. Acontece, Vini, do cara ter uma ideia, eu quero ter um restaurante de tal segmento, meu sonho é isso. E aquilo não vai. Muitas vezes você consegue Então, mostrar pro cara, olha, talvez aqui não vá vender esse produto, vá vender esse aqui, acontece. Essa é a assessoria que eu faço para ele. Entendi. Até eu dou treinamento até para o dono, para ele entender como funciona um restaurante, a logística, como funciona a cabeça do funcionário, o estilo Brasil, Sim. entendeu? E ele precisa entender tudo isso, todo esse psicológico para ele, para funcionários, para eles se darem bem e fazer a coisa virar e vender o prato certo. Entendeu? Porque não adianta. O cara tem a receita da minha avó que eu quero servir. Vamos ver se cabe. É igual o pesadelo da Cabe. cozinha. Eu acabei com o nosso amigo Jacan lá. Tinha um restaurante lá na Moca, chamado Trilha da Costela. Você tinha? Não, eu Tinha, frequentava, tinha, frequentava, né? Tá bom, só pra Eu entender. estive E aí muitas vezes o- lá também. Era bom, não era? Muito. Adorava comer lá. Que Jacan isso? foi lá,
Estragou, fechou. Fechou. Por quê? Porque eu acho que é o que você falou. Tipo, tem uma coisa de bairro, né? E uma Então, outra coisa é uma aí coisa bem muito bairrista. bem aquilo ali. importante Ele quis aí que você sofisticar falou. a coisa. Sofisticou, exato. A Exatamente. gourmetização é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Então tem que ser original, você não pode perder a essência. E já que O você... Casta, o dele ele tem 20 anos. Né? Exato, exato. Isso, Bom, falar um pouquinho aí da É frangaria, lógico, né? é lógico. Mano, ótimo. Vende pinto lá. Olha, se quiser, a gente vende tudo, né? Hoje em dia a gente Olha vende só a franga. A gente vende Essa tudo. parte eu acho que vai cortar, né? Ou deixa. Nada. Olha a cara de franga que você tem. Ui. Desculpa. Não, desculpa nada, aqui é zoeira mesmo. Não é engraçado aqui que o Vini aí tem uma experiência. A gente é do mundo gastronômico, mas tá tudo em paralelo, né? Eu vou falar um pouquinho da frangaria. Bom, frangaria começou há 20 anos atrás, em fevereiro de 2020, né? Mas, para a gente falar um pouquinho antes, que eu acho que é um interessante, eu falar antes da frangaria. Então, é aquela... a gente é do mundo empreendedor, né? Tem o meu velho, o senhor Rogério Castanheira, né? Que é o grande fundador, né? É o cara, né? Então, a gente veio do materiais de construção, né? Então, Nada a ver com frango. nada a ver com frango, Vendia não é que era nada a ver, parafuso. não é que nada a ver com frango, pelo contrário, tá? O velho tá aí, como é que é imigrante, né? Veio de Portugal com as receitas, não, né? Com a boa comida, né? Então ele é português. Portuga, pô, Portuga. Então tu começou a trabalhar com lava-copos, com boteco, padaria, trabalhou em tudo e tal. Aí se fixou com materiais de construção. Até hoje tá a loja lá, materiais de construção Castanheira. A loja foi fundada em 68. A gente não está lá, mas a loja está lá na Ainda é da Cidade de família. Monções. Não, a gente não está mais. Mas a gente sempre nome foi continua. construído. Continua tudo, Bom, né? Ficou só a marca. Só a marca, mas até os funcionários ainda continuam lá. Até eu vou de olhos fechados lá procurar um parafuso 3/8 lá, sei de tudo ainda. Continua igual a loja. Tá bom, né? legal. Que legal, hein? Mas aí falar com essa relação com construção, né? Que acontece? Bom, fui criado no saco de cimento, né? A gente foi sempre areia, cimento. Então, meu pai construiu muito também, né? Aquele momento que construção dava dinheiro, aí tinha inflação, né? Coisa que muita gente hoje em dia, né? Não sabe o que é isso, nem né? noção, não tem Inflação. nem Ele Nossa. trocou o saco de cimento por saco de feijão agora. Nossa, história pra caramba. A gente fazia... Chama o feijão. A gente fazia, sabe aquela impressora? Muita gente não conhece aquela impressora matricial, sabe? Lógico. A gente Sim, fazia tabela 2 vezes por semana, né? Não tinha nem computador, mas imprimia, né? Então, Jogo no beleza. bicho. É mais ou menos isso aí. Aí o velho ele fazia a casinha, aí fala assim, montou muito restaurante, tá? Então, nossa, para chegar na fórmula da frangaria, foram 2 pizzarias, Via Viberte, já aqui da região. Lembro. Aí Via Viberte? Via Foi de Viberte, vocês? Sim, sim. Eu não sabia. Teve 2 conheço. unidades a Tem pizzaria. muita coisa que você não sabe na sua vida. Eu tô descobrindo. Uma pizzaria tradicional. aqui pra tal. isso. Via Viberte, o nome Via Viberte, Comi que muito, é uma região, acho que. Putz, a história. Bom, a história é a maior concentração de pizzarias lá na Itália. Bom, o meu pai e um sócio aí, também Portuga, colocaram esse nome. Hoje a pizzaria até hoje está aí no bairro, aqui tem. na Chácara Santo Antônio. E Alexandre Dumas hoje em dia. Aí a gente. Nossa, opa, tem que se concentrar aqui. Relaxa. Aí montamos. Nossa, foi a Catedral, um lugar fantástico na Padre Antônio José dos Santos. Tinha um sino muito engraçado. Foi um
a gente tinha um sino e batia o sino que nem igreja, isso em 98. Tocava o sino. Engraçado. Sempre na hora errada. Era happy hour, happy hour. Happy hour, os Era fiéis. happy hour 5 horas. E tocava o sino. E engraçado que a vizinhança fez um baixo-assinado para não tocar o sino. Nossa, Olhava o relógio. Até o galo começou a O cantar. povo né? descia pensando que era missa, os caras estavam encharcando, Não, estavam cara. bebendo. Aí, engraçado que na inauguração, né, você estava falando em arquitetura de cozinha, Tá. e um erro até bom, né, que assim, a arquitetura até um erro, a gente fez um piso de granilite, e vamos lá dizer, a granilite, para quem não sabe, é uma nata, é um tipo um cimento e tal. É que eu usei uma oficina e tudo. Tá. Aí o pessoal jogou essa nata do cimento no como é que se diz? No ralo. Quando inaugurou, subiu a água. Nossa, foi um pandemônio. A inauguração foi agitada. Tivemos que chamar o roto-router desentupimento. Vocês têm que tomar cuidado, gente. Quando abrir restaurante, essas coisas, 1 metro quadrado para fazer desentupimento, vocês vão levar um choque. Então, olha a dica aí, hein? Para saber tudo, Pra desentupir com cimento ainda? Arquitetura tem que ser bem É por medido. isso que é legal o né? projeto da cozinha. Você faz primeiro, você Isso. erra no projeto para acertar na construção, na confecção da cozinha. Exato. Por isso que E o às vezes arquiteto um me erro chama pode ser até o- crucial, né? Lógico, Crucial, tem restaurante que eu crucial. já fiz 2 vezes a cozinha, que eu passei o projeto, fiz assim, vai fazer, faz. Aí ele decidiu fazer de outra maneira, fez, vai ter que refazer. Assim, e vai fazer do jeito que inicial. Caiu na cabeça que ele tinha feito errado a logística. Que a cozinha é um U. Chega a matéria-prima, higienização e pré-prepara, entendeu? Depois o armazenamento, depois o preparo para o cliente. Então, Processo é assim. puro, né, Vini? É. Processo. O pessoal não... É uma logística. Você tem que fazer isso, senão você tem que colocar um funcionário. Os caras ficam batendo cabeça, eles ficam um triângulo dentro da cozinha, não pode. Tem que funcionar numa linha de montagem. Isso, dinâmico, né? Porque tem que facilitar a vida dos funcionário. colaboradores. Senão, Exatamente. além de você cansar eles, você vai precisar de mais funcionários dentro da Exatamente. cozinha E o para pessoal- otimizar e atender o público. Tem que ser uma linha de produção ali perfeita. A linha de produção. A cozinha tem que ser harmoniosa, porque o espaço, queira ou não, pode ser grande, pequeno, mas tem que estar todo mundo De hoje em dia, interligado. aqui na cidade de São Paulo, todos os espaços são pequenos. Exato. Porque o ideal é ter a cozinha quase do tamanho do salão. Esse seria o ideal. Mas Entendeu? não dá. Mas não rola para ter espaço, arejado e tudo, não. Mas você vai ver, o cara tem um salão enorme e a cozinha 1/3. Não comporta para atender e você estressa o funcionário. E Entendeu? tem que estar Estrangula tudo tudo. na mão. Tem que estar tudo na mão. É interessante, eu também vou falar que a gente, nossa, vende frango pra caramba, uns 200 lá uns 200, 300 aí por dia aí nas duas bom, unidades. bom. Entendeu? E aí a logística de sair o frango, ou também a gente trabalha também com peixes, carnes, tá? Temos um ancho, temos a picanha, Bacalhau. bacalhau, Olha ele aí, ó. E Aí, ó a danada aí, ó. Essa é e- picanha. essa picanha, hein? E a dinâmica para sair da churrasqueira, aí sai da cozinha, sai da fritadeira, sai o arroz, sai o feijão, sai a salada. E o garçom levar isso até a mesa é uma logística louca, tá? Até o ponto final, É o que é o ponto cliente. final. E ver, aí eu falo, tem a cozinha. E tem, obviamente, os garçons que carregar tudo isso e distribuir não é fácil. E o cara que está na boqueta é um maestro, tá? Porque tem que sair tudo lá certinho. O É cara um que jogo de fica lá no equipe grill. toda. O que fica lá na churrasqueira. Esse Normalmente cara... quem Não, quem é canta assim. assim é o chefe de cozinha. Tem que ser um Qual maestro. foi o termo assim. que você usou? Boqueta? Boqueta, é o Boqueta. passa-prato, é a É, o saída passa-prato. É É a porque saída. tem a Eu não sabia que era, bancada, você sabia? Que era tem isso? o Tem pedido. a boqueta de Boqueta pra saída. mim é outra coisa. né? Aí a gente tá falando... Aí Não, já é do boqueta é seu um lugar que meio não é aí, bom. pô. Não, Cristiano é complicado. Não, peraí. Ai. Boqueta, você fala assim, eu vou levar o cara levou o Em carro numa boqueta boqueta. e boquete. Não, aí é tua área.
Você fala, tal lugar é uma boqueta. Entendi. Pô, Caceira, Ah, explica não. pra gente isso aí. É a mesma já coisa. valeu. Você passa e pega. É um delivery. ui. O garçom passa, pega e Agora- leva. Boqueira. Agora, complementando e já perguntando, existe alguma formação aqui no Brasil aonde, como se fosse uma universidade do restaurante, alguma coisa assim? Tem, claro. Tem? Gastronômico você aprende, né? Já Porque tem na bastante. faculdade de gastronomia você aprende administração, você aprende de tudo. Entendeu? legal. Todas as partes de um restaurante você aprende. O Senac também tá bem... Senac é, pra mim, um dos melhores, entendeu? Os Lá, melhores, tá bem estruturado. Que hoje em dia, né, pelo Abrazel, né? Abrazel, Brasil é a associação, né? a associação hoje você vê os maiores empregadores de diretos hoje é bares e restaurantes, Sim. né? Hoje o maior empregador é a nossa área, né? Até por sinal, né? Que é um campo que antigamente era quem vinha para São Paulo, os migrantes de outros estados vinham para São Paulo, o que tinha de oportunidade? Trabalhar em cozinha. E não tinha uma faculdade, não tinha uma elevação cultural para tudo isso daí. Aí começou a se exigir esse tipo de coisa. Aí foram criando os cursos, o Senac começou e outras faculdades também entraram no meio e deslanchou e agora está bem profissional. Bacana, hein? Tá bem Agora são profissionais mesmo. Sim. Mas nada que a experiência seja melhor. Sim. O cara pode sair chefe formado pela faculdade, qual for, tá? Ele precisa passar pela experiência. Não adianta, eu sou chefe de cozinha, não pico cebola nem lavo louça. Não, vai ter que lavar sim. Vai ter que lavar, E vai tem ter coisas passar por que isso. só. Eu vejo muito isso, porque assim, eu sou um frequentador assíduo da frangaria. Sim. Né? Vira e mexe quando vem gente de fora, do Brasil pra cá, eu acabo levando, fazendo jantares lá e. Enfim, várias É e só várias nessa histórias frangaria que lá. você vai ou você vai em outra que tem umas Não, frangas? eu sou fiel ao frango da frangaria. Olha o Na salmão, frangaria. salmão. Olha, esse salmão é bom Mas demais. tá bonito, hein? Tá bonito, É, hein? esse salmão é Olha. bom demais. Rapaz do céu, você não tem uma noção. Bacalhau também tem, a gente tem a brasa lá, no carvão lá, a gente solta tudo. Faz o Ó, bacalhau ó, na o brasa. bacalhau, Bacalhau na Puta, brasa. isso aí, Olha Portugal, esse você bacalhau, vai, dá uma isso aí olhada. É bacana. Regado no Rapaz, azeite e você não tem tal. uma noção Tá do que bonito, é isso hein? aí. É. Olha aí. Lá em Portugal eles deixam o bacalhau dentro do azeite mesmo, fica lá salgando dentro entendeu? E regenerando dentro do azeite, tira, corta, Deve ser põe na bom. brasa e serve, cara, com alho cru. Meu Deus do céu. Muito bom. É muito bom. A frangaria teve uma coisa interessante, que antes de ser a frangaria, foi uma balada. Foi uma balada, olha, É. é assim, como eu Teve voltando... lá isso. do- Onde a frangaria hoje, na Gomes de Carvalho, foi uma na balada. Gomes, né? Eu lembro, É. eu lembro. Aí voltando, né, que a gente tava falando, né, o Que a da Antônio. chácara era a casa de uma conhecida minha quando eu era moleque lá. Isso, é. Graziella. Se não me engano, era Graziella o nome dela. A casa, tinha uns abacaxis, né, lembra? Tinha, meu, a casa era bacana pra caramba. E do jeito que ficou ali, eu moraria onde é a frangaria hoje, eu faria minha casa naquele estilo. Então, legal, né? Ah, é muito legal aquela frangaria. E aí, né, que você tá falando aí, né, a gente voltando aí das experiências, que foi muito martelete, né, foi muita tentativa e erro para chegar na frangaria. Então, empreendedores é aquela coisa, muita tentativa e erro para chegar Perseverança. para perseverança e acontecer, né, que não pode desanimar, que algumas vezes É bom observar bem os erros dos outros, não como aconteceram Isso. com você também, mas Exatamente. observar os erros e analisar e tentar não errar. Porque o erro traz a sabedoria, não adianta. Isso daí Exatamente. o cara só vai errar, só vai aprender errando. Sim, é um processo. O erro ele é inevitável. Né? Alguma coisa vai dar errado para você aprender. Exatamente. Não tem como. Não é um corte do seu cabelo, isso foi um erro, mas você Lógico. aprendeu. Mas eu gosto assim. Ele lembrou aquele cara do, como é que é, o Quinto Elemento, agora o quinto lembrei. elemento, Pô, mas o que é esse? Que Vou você fala mostrar, disso aí? é o Quinto Elemento, tem a Eu não sei franjinha o que aqui é assim. esse ó. cara. Toda hora ele fala desse cara do quinto elemento. Então, vou achar. Procura aí Quinto Elemento lá, Não, o para, pô, o procura, Org. vou achar aqui, ó. Acha, Vou o achar. Não, Org, faz Org, isso não, o Zorg. olha lá. Eu acho que é Zorg. Zorg. Zorg, vai ver. É a cara dele. Não, procura não, Antônio. E ele foi dublê de outro ator também, né? Ih, caramba. Foi. Tem Foi um como é outro que aqui era a o gente pode- filme lá? Eu vou comer uma Zulander, polenta. o dublê do Zulander. Puta merda. Eu vou comer uma polenta dessa aqui da frangaria aqui, que é bom demais. Agora, eu acho que, complementando o lance da frangaria que você falou, e aí eu acho que a gente pode puxar esse assunto,
e que ainda é fresco na memória é de empreendedorismo, né? Essa parte quando veio a pandemia. Não tem como a gente não falar dessa experiência, porque muita gente fechou. Teve amigos nossos, né? Que fecharam estabelecimentos ligados à área de gastronomia, restaurantes. É aquela coisa, né? Vou falar isso que é um ponto bem interessante. A gente tem que estar sempre conectado, pelo bem ou pelo mal, a gente tem que sempre estar conectado e parcerias em gerais não podem acontecer em tal momento, mas no momento certo acontece. A pandemia foi, bom, para todo mundo foi uma coisa muito louca, né? Para todos, Não né? tem nem o que é. Então, e aí o que aconteceu? A gente tinha 3 restaurantes. Aí um aqui na Chácara Santo Antônio, aqui em São Paulo, né? Outro na Vila Olímpia e o terceiro na Berrini. Só que a Berrini estava no meio, né? A localidade entre essas 3, né? E a logística dessa unidade na Berrini, que também é uma zona muito empresarial. Muito escritório lá. Muito escritório. Fechou praticamente tudo. Né? Fechou, né? Esse Essa é na Vila Olímpia. Esse é Vila Olímpia. Muito bonito, Essa né? é da Gomes de Carvalho. Né? E aí o que aconteceu? A gente teve que temporariamente fechar. A gente até ensaiou, aguardou, mas que infelizmente, essa na Chácara Santo Antônio, infelizmente a gente teve que fechar. Mas a gente nunca vai esquecer o dia da pandemia, que foi o dia 20/3/2020. Eu falo isso, né, porque foi com pêsames que foi o último dia da frangaria da Berrini e tinha o lockdown, foi o final de semana do lockdown. Ainda a gente abriu no sábado e no domingo, não, estava aberto. Aí chegou a fiscalização. Vocês têm que fechar. Bom, enfim, segunda-feira foi lockdown geral, né? E a gente estava já inserido, mas estava muito com o delivery, né? E aí foi uma mudança de nem para delivery. Não, aí sim, foi permitido para delivery, tá, né? Então foi uma mudança de chave muito rápida. A gente estava já inserido e foi a nossa sobrevivência de todo mundo, foi o delivery. Eu acho que pior que 2020 foi em 2021, que aí nem podia entrar dentro do restaurante. Que a pandemia de 2021, a segunda pandemia, leva, né? foi a mais a segunda leva, né? Foi até mais desgastante, porque você nem poderia entrar dentro do restaurante. Foi engraçado que um dia, até um acontecimento, que eu estava numa pizzaria, a porta fechada de vidro, eu falei, quero pedir uma pizza. E o cara falou assim, você não pode, você tem que ligar para mim para te entregar a pizza na porta. Eu falei, mas era a legislação. Caramba, você poderia ser até multado por causa disso. Cara, mas enfim, foi um exagero. Foi um exagero 2021. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas enfim, o delivery veio para ficar. Por incrível que pareça, todos os nossos colaboradores, fechamos uma loja, mas foi tudo uma congruência de ângulos. Os garçons viraram controle de qualidade, contratamos os motoboys. Então, foi assim, teve serviço para todo mundo. Eu vou falar assim, você mandou gente embora. A gente, claro, fechou uma unidade, mas sim, tudo foi uma congruência de ângulos. Foi um time, até hoje está sendo um time, temos que ser sempre um time, né? Exato. Então, todo mundo é importante nesse sistema. E o delivery, alguns falam assim, taxa do delivery, isso, aquilo, né? A gente vai falar, mas é assim, é uma colaboração, né? Então, a gente tem que negociar com todo mundo, tem que ser bom para ambas as partes, é isso. Algumas coisas a gente fica lá naquela coisa, as taxas. Não, uma coisa que eu vou falar é a seguinte. É assim, a gente fica muito na conta, naquela preocupação, olha isso, olha aquilo, mas a gente tem que fazer, hoje em dia você é tão comum falar,
cashback, fala promoção, entendeu? A coisa é orgânica, entendeu? E hoje em dia, com a internet, todo mundo sabe de tudo, né? Sim. Então, eu sei o preço desse vinho. Eu vou lá no site para ver se esse vinho não é adianta bom. subir o Entendeu? valor Não para fazer a adianta, é promoção. uma coisa assim, é aquela coisa. A gente tem que servir um bom atendimento. E é aquela coisa, o cara vai ver se é bom ou não. Por isso que tem que tomar cuidado com esse gumertização, Sim. que às vezes o cara chega lá com uma coisinha pequena, cobra caro. E pelo contrário, não estou menosprezando o serviço de ninguém, a qualidade de ninguém. Mas Eu achei que era indireta pro Clis. exatamente. E colocar uma foto diferente no site de Paquera. Esse aqui é a Vila Olímpia? Essa é a Vila Olímpia. Muito bonito o Então, lugar, hein? muito bonito, cara. É assim, a gente tem assim, a gente até meio fartura, assim, vem muito, a nossa porção é muito grande. As farturas, as porções da frangaria são realmente bem fartas, né? Bem fartas. Você nunca você vai ter aquele problema, veio pouquinha comida. Não, é uma porção razoável. Ô Casta, me fala uma coisa, isso é uma coisa interessante, cara. Depois da pandemia, a gente sabe que muita coisa mudou, né? Então, a relação das empresas com... Antigamente, antes da pandemia, você tinha ali, principalmente nessa região da Vila Olímpia, muitos escritórios, etc. E aí fechou muita coisa. Não voltou 100%. O Não. pessoal, Até é hoje não isso que eu queria voltou 100%. saber. Porque muita gente ainda faz home office, Ainda trabalha de casa. Virou Como que ficou? Hoje, um estilo de trabalho hoje em dia. Sim. Hoje- E como que ficou a frangaria nisso? Olha, pode perceber que hoje o movimento nesses, vamos lá dizer, nesses 2 últimos anos, o que aconteceu? O pessoal fica em home office de segunda-feira e sexta-feira. A concentração dos escritórios é terça, quarta e quinta. Né? Entendi. E Presencial, são 2, 3 dias por semana. isso. Então é esse o movimento. Não tô falando Aí por você ele, tô fala- falando pela maioria ali que tá Pela fazendo maioria. isso. Né? Aí o que a gente como é restaurante, tem um salão e a gente tem um delivery. E também tem aquela coisa, tá um dia bonito, todo mundo sai para comer. Tá chovendo, nossa, os nossos entregadores fazem entrega até debaixo de chuva, é complicado, mas chega lá, né? Você tem entregador próprio. Temos entregadores próprios. Esse foi um ponto que eu acompanhei na pandemia. É o iFood, né? Então, assim, cara, foi muito pesado o percentual que Ainda eles colocaram ainda em cima. Mas ainda na pandemia, pior ainda. Porque, assim, Na pandemia era pior. a empresa enriqueceu de uma forma que, assim, se era para um governador fazer alguma coisa, era nessa hora. Era nessa hora que tinha que ser feito. Infelizmente, Mas não foi o feito, estilo né? político que temos no Brasil não é. Ah. Para mim, o perfil de um político tinha que ser de Chico Xavier. O que entra, sai. Entendi. Entendeu? O que recebe, ele doa. Diferente de marca, de qualquer coisa. É. Esse é o perfil de político para mim. Por exemplo, isso que ele Sem fez... falar de política, tá? Isso que ele fez de colocar o próprio entregador é difícil. Quase ninguém consegue. Bastante. É porque você pode perceber aí, pelas legislações aí, que quase quiseram, o Uber agora vai ter que ser registrado, aquelas bagunças todas, E o as leis iFood não e são tal. educativas que criaram, foram punitivas. Punitivas. Para punir, não para educar e complicado. instruir. Punir Entendeu? e captar, né? E captar. É isso mesmo. Captar. É diferente. Eles querem captar. Captar. Bom, tudo bem, São outros detalhes, né? Infelizmente é um risco. Você abre, você às vezes está totalmente vendido pelas leis, porque é tudo ponto e vírgula. As nossas leis são bem confusas, essa é a real verdade, né? Tem várias interpretações e se você pensar a fundo, você não vai fazer nada da vida se você pegar o manual da nossa legislação. Se for pelo bom senso. Então você tem que ser um pouquinho meio porra louca, né? Driblar. Empreendedor, driblar e acontecer Se for seguir todas as normas da vigilância sanitária, você precisa montar um laboratório. Exatamente. Não é uma cozinha, é um laboratório. A comida tem que ser
capsulado. Não bota nem a mão no Não. ingrediente. Nem Tem em que outras ser partes do corpo. Mais que um centro cirúrgico, né? Tipo um É centro por aí. cirúrgico. Tipo Não, um centro é cirúrgico. centro Não, é cirúrgico. pior. Sendo cirúrgico, o cara não tem que amarrar cabelo. Porque os caras estão, você vai ver médico lá, o cara tá só com a touquinha, mas que cai cabelo também. E é uma coisa engraçada que eu vou falar agora, porque assim, quando você compra uma coisa, por exemplo, no Mercado Livre, né? Você compra qualquer coisa. Quanto tempo vem o produto? Hoje chega até no mesmo dia, No mesmo ok? dia. Os caras são Alguns tops. produtos. Mas, pô, você compra uma coisa, demora uma semana, nem aí. E na expectativa de chegar. Agora, comida, o pessoal pensa que é instantâneo, entendeu? E olha que a gente Apertar tem botão. é apertar Jetson. botão, Acabou. e é aquela coisa engraçada e a gente tem o nosso chat lá para responder. Então, para virar super restaurante, para virar 5 estrelas, demora, mas a gente chegou, graças a Deus, tal. Viraram um super restaurante? Então, os garçons trabalham de capa. Não, eu tô falando do delivery, né? Tô falando do delivery, né? É o Superman que vai Não, entregar. porque assim, para você subir na plataforma, você tem vários requisitos para chegar em tempo mínimo, se der algum problema errado, a troca. Sim. Então, esses são vários critérios. Acontece. Isso acontece. Mas tudo bem. Mas assim, às vezes, né, eu tô falando, vamos lá dizer, eu tô falando agora, vai uns 10 anos atrás, para pensar. Eu tinha um almoço e era telefone, ainda as plataformas. A gente fala de iFood, aí teve o restaurante web e do garçonete. Olha, foi o primórdio, hein? Caramba, isso Então é a gente antigo. fala, ó, o primórdio, hein, do iFood, dos primórdios, né? Quem é do restaurante vai saber, né? Então, e a gente é muito por telefone e tal, ok. Mas eu vou te falar uma coisa muito para pensar como era antes, há 10, segredo, 12 não anos. fala não, hein? Não, para pensar. Uma empresa pedia a Copa, tinha uma reunião que nem a gente aqui. Ô, Renata, pede lá que a gente vai ter uma reunião lá. Mas precisa a comida chegar 12:05. Agora, tudo bem, chega 12:05. Só que aí cada um ia pagar com uma forma de pagamento, tá. entendeu? Aí chegava, imagina só, olha a logística do motoqueiro, tá? Porque a comida até é rápido, só que olha o que acontece. A comida tinha que chegar 12:05, mas imagina várias empresas e eu tinha só um entregador, imagina a estrutura para cada empresa, um motoqueiro, né? Mas enfim, imagina que eu tinha 10 entregas em entre meio-dia e meio. Sim. Aí você chega num prédio, você tem as docas. Aí o cara tem que tocar, esperar a copeira, ou os caras descerem. Um paga vou falar as marcas, um paga no Sodexo, o outro paga no VR, o outro paga com voucher, com cartão de voucher. crédito, Tal. dinheiro. Imagina, atrás troco para R$10,75, R$20,75. Olha a logística. E o cara, o entregador, fica lá fazendo a cotação. Isso está tocando o telefone lá que ele tem que entregar 12:31. Olha, era uma bagunça muito, muito louca. Hoje tem os pagamentos online, ok? O cara já deixa lá até na portaria. Vocês viram aqui como chegou, o Cristiano viu, deixou, foi embora e tal. Então, rapidinho, que nem evoluiu muita coisa. Evoluiu. Chegou, foi o The Flash. Evoluiu, tá, Tem gente? um box. Com a pandemia, evoluiu muito as entregas, todo mundo Sim. pode perceber, né? Você acha então que por conta da pandemia, esse setor ele se Teve digamos um assim, up. ele deu um up, ele se modernizou. deu um up. ele- Deu. Você vê mesmo. supermercados entregando, você vê o próprio, né? A gente vê Todo as mundo entregas, entrega hoje em todo dia. mundo Sim, hoje em entrega. dia tudo E é. a tendência é cada vez mais, viu? E olha, cada vez mais. Tem farmácias aí, lá nos Estados Unidos, fechando, porque hoje em dia só vai ser delivery, já, entendeu? É umas coisas. A tendência é do delivery cada vez mais crescer. Eu acho que a última vez que eu fui pra fora, acho que foi 2019, foi antes da pandemia, e já tava atendendo em 50 minutos, uma compra na Amazon.
E agora 50 rápido. minutos, tava É chegando muito no rápido. centro Na Amazon. da Produtos Amazon. nacionais. Lá na. Não, lá, isso lá, lá lá fora, fora, lá fora. Tava chegando em 50 Produto minutos. natural lá fora, nacional lá fora. Nacional lá fora, chegando em 50 minutos. 2019, foi antes da pandemia. Sim, mas Imagina. eu acho que assim, o tanto de experiências que Aí aconteceram os ali caras durante criaram a Fran- docas, como eu vou chamar de docas e galpões com todo tipo de vendas, o que vai saindo mais. Tem mais pedido. Com Entendeu? certeza. Sim, não, e eu acho assim, houve as pessoas experimentaram muito, né, cara? Então todo mundo teve tempo suficiente para entender como que poderia melhorar essa questão do delivery. E realmente hoje Teve é uma evolução. muito mais rápido. Teve uma evolução. Agora, sim. é difícil você ver o que acontece na franquia. Não sei, eu acho que não é comum você ver delivery próprio. Geralmente o pessoal usa a empresa como. Hoje tem as Dark As taxas são muito Kitchens e altas. tal. Diferente disso daí, diferente deles crescerem, te darem uma garantia, que existem desvios, você está trabalhando com o ser humano. Sim. A taxa é muito alta ainda. Para um restaurante, você usar as empresas de entrega, você não tem um lucro. Você tem que colocar um preço acima. Um terço fica pra, né? Quase isso daí. É quase um terço? Não, dá em torno de 18% a 25%. Olha lá. Que lucro É o você tem em volume, cima é o de assim? volume, é o Você não volume. tem, cara. Ou o seja, volume. você tem que ter um volume muito grande para poder valer a pena. volume. Aí você tem que ter um preço que já compense o delivery. Isso. Você ganha menos, mas a propaganda é boa. Então vira uma propaganda, vira um marketing. Você aparece em vários lugares. É o lance do super restaurante que ele falou. De capa. Exato. De capa. Não, a Super gente fala- castanheira. Não, a gente fala que assim, e é aquela coisa, também duas lojas, quando você aumenta, aí você tem o poder de compra melhor, né? Assim, de... Claro, você ganha na compra. Isso, Isso você é ganha na importante, compra. isso sempre foi assim, ganhar na compra. Para restaurante, ganhar na compra é muito importante. É melhor que na venda. Você não precisa abaixar ou subir o valor. Você mantém o mesmo tendo inflação, você mantém o mesmo valor e continua vendendo e continua cativando clientes e tendo um lucro necessário para sobreviver e sustentar funcionários e patrões. Sem ganhar mais e tudo, tal, né? Ganhar. Ganha, Entendeu? nivelamento. Agora, Casta, falando em restaurante, depois eu vou perguntar pro Vini. Mas em relação a restaurante público, hoje você tem aí o marketing digital, que com certeza depois da pandemia você teve que adotar e criar estratégia, fornecedor e tal. Sim. Hoje, para você agradar esse público através do marketing digital, foi um desafio para vocês? O que vocês fizeram? Olha, é assim, antes do marketing digital, a gente tem que ter o produto, né? Não adianta, entendeu? Isso é bom pro pessoal que tá ouvindo a gente. A gente tem que ter o produto. Se não tiver um produto, o marketing digital não vai funcionar de jeito nenhum, né? E é aquela coisa, a gente tem que começar estudando um produto para chegar no marketing digital. É fato, né? É fato. É isso. A gente fica até um pouquinho um pé para trás no marketing digital, porque assim, não estou falando exposição, assim, mas claro, tem que mostrar o produto, o que é. Aí é o boca a boca. Sempre é o que eu falo, o marketing digital é o boca a boca. Se você vê, o Cristiano conhece há muito tempo a frangaria, então foi muito boca a boca. Eu queria falar assim, lá é tudo muito bem servido, vai lá que o pinto é grande. Não, lá é frango, Vini. Em Portugal é pinto, caramba. Aí eu não sei, eu sou brasileiro. Então, e o cliente que vai fazer esse boca a boca, vamos lá, tem um restaurante bom, porção, vem gente do Brasil inteiro, até eu posso, Sim. vem de outra, vem lá do ABC, e olha que era Até eu vou lá, meu, eu moro a 35 aí, ó. metros. Exato. Entendeu? Então, o mais importante é o boca a boca, e aí o marketing digital hoje Sim. é fundamental, isso eu falo, é fundamental. Pegando esse gancho no que você falou, Antônio, uma coisa que é interessante assim, hoje a gente vê
principalmente com redes sociais, etc e tal, a gente vê uma coisa que é interessante, vários restaurantes aparecendo, na mesma velocidade que eles aparecem, eles desaparecem. São pessoas que não são do ramo. Então, E não, entram sem uma projeção e um mas é planejamento. interessante, Vini, que eles aparecem e fazem um barulho, um estardalhaço enorme no mercado. É o erro, é que nem eles fazem um marketing, mas não tem um produto. Eu acho interessante. É o que ele assim, acabou de resumir para vocês. Antigamente você exagero, tinha aquela questão né? da tradição, né? Você falar, tal lugar, pô, tá há tantos anos no mercado, né? Não, mas contrata hoje em dia virou profissão, né? Um influencer. Isso. Contrata um influencer, pumba, vai lá. Ah, tem 50 mil likes. Sim. O cara vai comer e não é bom. Não é bom. É isso que eu queria essa entender. balança. Exatamente, Queima. é isso que eu tô Aí falando. ele gastou todo esse dinheiro, aí não retorna esse dinheiro nas vendas, que tem que ter a venda. Sim. Entendeu? Porque ele investiu no marketing, mas não tem a venda porque não tem um produto bom. Fecha. Exatamente. Fecha. É essa balança que acho que ele fala do marketing digital, tomar um cuidado, você estava começando a falar, era sobre isso. De tipo assim. Eu entendi e se resumi mais ou exagerar- menos. Se exagerar muito, quando o cara chega, o cara fala, ué, Aí se você não consegue atender. mas não era tudo isso que eu vi outra coisa. Então, E, Eu já passei por experiências assim, olha, algumas vezes. e hoje em dia o pessoal quer experiências autênticas. O que é experiências autênticas? eu posso te dar 10 exemplos. Então, a gente brinca, né? Não é o cara lá, o copo sujo, essas coisas. Tá. Não, a gente fala assim, às vezes o cara vai tomar uma cerveja no boteco da esquina e não toma num restaurante que tá mais bonitinho. O cara se sente meio constrangido em entrar, entendeu? É verdade. Então é assim, Porque ele acha que é o valor, né? Que vai, é o não valor. vai ter o poder Então, aquisitivo uma para comprar, coisa eu pra pagar falo, a conta. uma Ticket. coisa da frangaria, o pessoal percebeu, vai todo mundo, eu tô falando, funciona muito durante a semana os escritórios, então vai lá do presidente até o Superman. O Superman, vai Mas aqui, todo ó, mundo lá, vai toda a O classe. Superman que é o Nessa, entregador. Então, nessa foto é aqui, isso. nessa foto aqui parece que você vai deixar uma grana. Então, Aí mas não é exagerado. Mas parece. Mas é parece justo. O mesmo. valor é justo. Mas é bonito. Parece. Mas Então não é. você pode ir lá despojado, vai lá de bermuda, Isso dá vai lá chácara, cara de social. Então, todo mundo tá por uma coisa só, a comida. É isso aí. E, é claro, o atendimento tá pela comida e pronto, é isso. Não tá lá eu estou aqui porque... O tá lá pela influencer comida. falou que... Exatamente. Essa que é a questão. E uma né? coisa engraçada que, vamos lá dizer, um sucesso da frangaria, vamos lá dizer, é o arroz feijão. Olha aí. Por É quê? bom, né? O feijão, para pensar, ninguém mais faz feijão. Quem fazia feijão era a sua mãe. Verdade. A sua mãe. Hoje ninguém Eu tem uma adoro comida arroz e feijão. caseira. Com azeite, alho cru. Adoro. Entendeu? Comida Adoro. caseira. Então, o feijão, ninguém. Olha a logística para fazer um feijão. Panela de pressão. Pouca gente sabe manusear uma panela de pressão. Entendeu? E para fazer um feijão, é feijão para um Fazer mês. para 100 pessoas, né? Entendeu? Então a gente tem um feijãozinho e hoje em dia a nova geração, tô falando, né? Não tem tempo. O pai, a mãe trabalha, todo mundo trabalha. Então tem que ter uma comida balanceada. E a gente tem a comida balanceada, que é a proteína, tem o carboidrato, tem salada, tem o feijão, o ferro, tudo. Então uma comida bem balanceada. E sai a qualquer momento. Aí, falou do que o Vini gosta. É. Ferro. Eu gosto do ferro, ele gosta do pinto. Pro Vini, eu queria saber o seguinte, Vini. A gente tava falando muito aqui sobre os restaurantes, a parte da gastronomia, mas voltando na assessoria, hoje, a assessoria que você faz, você engloba pequenos, médios e grandes restaurantes. E fora. Você entende que tem espaço para o pequeno também nesse lance da assessoria? Ele também... Tem, lógico. Sem dúvida alguma. Entendeu? Não é questão de valor, me pagar, não sei o que. Não. Sim. Eu estudo também as possibilidades do cliente. Entendo, tá? E ajudo ele onde ele pode. Onde ele pode financeiramente dar um up no restaurante e eu ganhar o necessário.
para eu conseguir cumprir, para ele conseguir ganhar dinheiro. Alguns, o que eu fiz assessoria, você não precisa me pagar nada agora, vamos levantar. Quando você começar a ganhar grana, você me paga. Que legal. Entendeu? Já aconteceu isso várias vezes. Sim. E normalmente são pessoas até que montaram o restaurante, não tenha, assim, erraram, na verdade, fizeram aquela lance, eu quero vender aquilo porque eu acho bacana. No desespero me chama, puta, o que eu faço agora para levantar? Fazendo, vamos lá, vamos fazer assim, 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 assim. E ele começa a dar um up. Sim. Aí ele começa a me pagar. Não, Entendeu? show de E bola. justo, não é nada absurdo. Não, porque essa assessoria envolve tudo, né? Assim, ele é chefe de cozinha, mas pelo que eu entendi, você vê o todo. Você vê público, você vai ver cardápio. O público é o que ele vende, fornecedor e principalmente o psicológico do dono. Entendi. Precisa trabalhar, precisa fazer ele entender como funciona um restaurante e como funciona um cliente. O cliente daquela região. Tá? Daquele contexto que ele está inserido ali. Exatamente. Eu tenho que adequar o restaurante àquela região. E ele saber entender, tá? O cliente para saber atender. E agradar. E ali ganha dinheiro. Não tem segredo. Ô Vini, eu cheguei a ver até alguns casos, alguns restaurantes que você começou, mudou o cardápio, por exemplo. O restaurante era meio... não tinha uma boa frequência, né? Aí o Vini entrou lá, mudou o cardápio, mudou toda a forma de trabalho e o negócio subiu. Ó. Passado um tempo, eu lembro, isso aconteceu, não posso falar nome, óbvio, mas foram lá e mudaram de novo. É. Aí caiu de novo. E hoje você olha e você fala, cara, e aí? Né? Aí não é questão de eu ter saído ou não. É questão de achou que não deveria ser daquele jeito, queria voltar àquele habitual, ganhou dinheiro, falou assim, agora eu vou tentar do meu jeito. E o jeito dele não era o conivente com aquela região. Sim. Só isso. E o manter também, Aí me né, ligam Vini? de novo. Aí eu falo então. assim, já te ensinei uma vez, não vou tentar de novo. Não me negando ou pirraça, Sim, nada. Eu falo assim, vai acontecer a mesma coisa. Sim. Entendeu? Se eu coloco o nome, a coisa cai, eu falo assim, não tem como eu trazer o público de volta de novo. Um erro no restaurante, você se queima, você está queimado. E é isso aí fatal. que ele É falou, um só. público é um negócio... Por exemplo, é a pessoa faz um difícil. trabalho, aí ela acha que já fiz agora já vai, então agora já foi. Não, não Vai vai, é manter. renovar. É renovar, delicado. renovar. E você tem que o quê? Manter, se renovar, procurar o que o pessoal tá O falando. público muda. E eu acho que quando Exatamente. a gente está falando de comida, de restaurante, quando realmente acontece alguma coisa que queima a imagem, aquela marca, Queima. e aí não tem como voltar E atrás. a pior né? coisa é vender e o cara coloca sob nova direção. Aí queimou mais ainda. É mesmo, Vini? Lógico. Tem que mudar e muda o nome, aí tudo bem. É mesmo. Mas Muda a sob bandeira. nova direção, quer dizer, Então tava ruim mesmo. ruim pra caralho. certo. É, eu tava certo. Tava certo. E o não cara prestava muda nada. mesmo, é. Se o cara faz uma reforma inteira, compra um restaurante que se deu mal, que não deu certo, vamos dizer que se deu mal, não deu certo, vamos colocar dessa maneira. E o cara vai lá, faz uma reforma inteira e muda, sabe, uma repaginação geral e muda o estilo até de comida, o público volta. Se ele mantém a mesma coisa e coloca sob nova direção, não mudou nada. Nada. Não dá nada. Sem mexer em nada, a mesma fachada até. Não, o cara não volta, o público não volta. E naquilo que a gente estava falando, como que você vê essa questão desses restaurantes que aparecem, daqui a pouco são somem? Os erros. São Em os erros. relação- Tomara que a pessoa acerte, assim, agora aprenda com o erro. Acertar não, aprenda, né? Para numa futuro, se ele realmente voltar ao ramo, porque é um ramo estressante. Restaurante é um ramo estressante. A cara de cansado dele. Ele podia estar cabeludo, loiro, surfando na praia, tá aí, ó. Não, é assim, é muita coisa para se pensar, né? Imagina. Falando de queimar a marca, o Casta, só uma coisa que é interessante. A frangaria, há um tempo atrás, a unidade da chácara pegou fogo. Pegou. Isso. Não sobrou um tijolo, amigo. Nada. Não sobrou nada. Eu lembro que
Foi no dia 12 de outubro isso aí. Foi no dois, começo três de anos, 2, 3 21. anos atrás. Foi na 21. pandemia, né? Foi 12 Foi de outubro de O 2021. Bolsonaro largou, né? Uma fritadeira ligada lá. Isso, Não é. sobrou foi a nada. Não foi essa Erros. unidade, não. Foi a outra. Foi a outra. Foi erros tal. É o E estresse. não, e do- voltou Ah. e voltou igual, né? Voltou igual, graças a Voltou. Deus tal, porque a gente. É, mas aí não é o caso, né? É, Não é não, o aí caso não, do- então não, mas um- a questão aí, Vini, é o seguinte, quando você fala que uma marca é forte, tem tradição no mercado, ali foi um acidente, aconteceu, né? Isso. o restaurante acabou, voltou e voltou com a mesma pegada. É diferente do que a gente estava falando. O Na restaurante, verdade, voltou até melhor, com os Sim, equipamentos todos renovados. tudo né? renovado. Exato. Mas é diferente disso que eu estava exatamente falando disso agora para você. É, ou seja, o cara, você foi, o restaurante estava lá, não estava muito bom, você entrou lá, Mas não mudou o tava bom, cardápio, não mudou questão tudo. só de equipamento. De repente, é o que o cara vende. Então, mas e é isso. Aí você foi lá e mudou o cardápio, mudou tudo. E ok, ficou bom, tava caminhando. Aí o cara volta lá e fala, não, ok, mas eu É. quero mudar de novo. Aí afunda de novo. É. Ou seja, esse cara não tinha nada no ramo, né? Então, normalmente ele não é do ramo. Normalmente não é do ramo. Normalmente não é do ramo. E acha que é porque tem, fica batendo cabeça, mas nunca dá certo. Aí me chama, faço ele dar certo, agora eu sou do ramo. Volta a ser, volta a ser não, volta a não ser do ramo. Ele nunca foi, porque não entendeu o que eu passei para ele. Já aconteceu isso umas 3, 4 vezes. Não entende e não tem como mudar. Sim. Desafios da área, assim. Parte de pessoas, profissionais. Funcionário é Como é que complicado. Funcionário, acho que a mão de obra, de uma maneira, eu tô falando, vamos falar o certo, né? Sim. O país nosso, né? Sim. É aquela coisa, não investe em educação no sentido, Sim. não estou menosprezando ninguém, mas é assim, a mão de obra, ela tem gente muito boa na área, Sim. mas é assim, se você quiser Aqueles que dedicam. que se Ah. dedicam Entendeu? e tal, As pessoas que se dedicam existem cursos gratuitos. É só ir e fazer. Isso. Mas não querem fazer. Não querem. Sim. não quer. É aquela coisa, estamos Infelizmente, falando assim, é mais a gente falando da nova geração. Sim, isso, sim. entendeu? Eu tô falando da nova geração que... Sem citar política. É uma Não, realidade. mas é uma porque, realidade assim, mesmo. É uma Hoje é realidade. aquela coisa, como a gente tá falando, o pessoal, como é que acho que a comida aperta o botão, Exato. chega o delivery, chega, cai em segundos, entendeu? Como é que é preparado isso daí? Sim. Tem gente que nem sabe, acho que vem instantâneo, né? Então, não dá valor ao produto, é isso que eu tô falando. E também, como a gente tá falando de leis, as leis são confusas e Sim. algumas vezes o cara acha que tem direito a tudo, tem é ao contrário, O custo como é que se diz? da mão de obra é muito alto para o empreendedor. Hoje em dia. Sim. Então, a pessoa, para investir, empreender, tem que pensar. Tem que pensar. Sim. Porque ele sabe que, assim, vamos chutar, 60% ali é mão de obra e custos para manter o Lidar com restaurante. pessoas, né? E aí, Não é que você imagina. ganha. O restaurante média é de 15% a 22%, 24% de lucro. É isso aí. E imagina. E aí 15 a- imagina. É, de 15% a 20%, dependendo do como 15 está a o comércio. 22%. De 15% a 20%, Imagina. a 25%. Hoje, na 15 a situação que 25%, tá, Vini, Casta, eles acabam ensinando. Profissional, com certeza, mesmo o cara vindo do Senai e tal, vai ter toda a vivência com eles dois, que é muito mais do que um Senai. Sim, muito Né? mais. É na e aí, prática, o que acontece? né? Ele vai criar, aí o cara vai embora. Acontece alguma coisa, vai embora. Perdeu-se conhecimento, perdeu-se tempo e esse turnover da área. O que vem. E não é só restaurante, eu venho fazendo entrevista com várias pessoas e no evento. O Brasil não tem mão de obra. E pode ver, Sim. agora cada vez mais com o negócio de tigrinho, com o negócio de vai de bet, das apostas, eu não sei o que acontece nesse país que o pessoal quer o dinheiro fácil. Mas E essa sempre foi a perde-se ideia. o tempo nessa coisa de o pouco que tem se joga e perde. Com esse negócio agora de apostas. Virou uma febre esse negócio de apostas. E esses jogos aí, tipo o Tigrinho, que tirou o pouco que o cara tem, tá indo embora nisso. E o tempo, né? Que é o mais importante. Ele poderia estar estudando, estar aprendendo alguma coisa dentro de um local
que aí sim vai levar ele para construir alguma coisa. Não esse tipo de joguinho. Existe muito, eu acho, a questão também da mentalidade, né? Muitas vezes a pessoa acha que, bom, o empresário foi lá, montou um restaurante, então o cara acha, bom, o cara é milionário. E o cara tem essa cabeça muitas vezes de pensar, infelizmente eu não estou generalizando, mas acontece. Do cara parar para pensar, desculpa, eu não estou querendo ser arrogante, Sim, nem nada sim. disso, mas acontece. O cara fala, olha, mas, pô, meu patrão comprou um carro novo. Então, é o pensamento tá ganhando, de alguns, vamos dizer assim, de alguns, não, sem exatamente. falar de política. Sim, sim. O patrão tem que ganhar a mesma coisa que ele. Exatamente, ele quer ganhar a mesma coisa que o patrão. Funcionário igual a ele. Ele quer ganhar a mesma coisa que o mas patrão. Ele ganha a mesma coisa. Sim, esse é o problema. Muitas vezes acontece isso. E o cara não entende que, peraí, não, calma, mas não é bem assim. Há toda uma cadeia aí, um segmento, né? E vou além, hein? Coach de sucesso aí, esses coach que tem por aí. Ixi. Faça uma página, vende um remédio, não sei o que, vende um curso, tô rico. Aí ele vende esse curso pra molecada, alguns conseguem por quê? Não foi porque é fácil, foi porque ele foi, aprendeu e fez. Tinha capacidade pra. Agora o resto, perde o tempo, compra cursinho, acredita no coach, vai lá, perdeu todo esse tempo. Em vez de aprender alguma coisa pra colocar em prática e trabalhar, não. É uma coisa do brasileiro que é vou ganhar dinheiro fácil. Tem que ter o dom para ser um coach também, para ser qualquer profissão. Precisa ter um pouco do dom, entendeu? Exato. Aí ele se coloca com o coração. Já que a gente está falando de restaurante, tem uma coisa que é bem simples. Não, uma piada idiota, mas é verdade. Não existe almoço grátis, amigo. Não existe isso, fórmula mágica que vou com o meu celular eu vou ganhar 5 mil reais por dia. Desculpa, isso não existe. Mas é ilusão. E é difícil você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é fácil. Agora a questão toda é a seguinte: é o que vocês estão falando, se profissionalizar, procurar realmente melhorar, evoluir. Agora, não existe essa fórmula mágica. Infelizmente é isso. Eu vejo muitas vezes o profissional. É que o marketing engana. Sim, claro. O máximo que ele vai ganhar, 5 mil reais por dia, que é ótimo, né? É ótimo 5 mil reais por dia. Vai ganhar, você pode chegar a ganhar isso daí. Se você se dedicar e for esperto como eu, nem o cara que está vendendo ganha 5 mil reais por mês, por dia. Entendeu? Mas há a possibilidade para gênios. Então ele vende para você um gênio. Se transforme num gênio. E você não vai se transformar num gênio. Falando aqui nos restaurantes, uma coisa que a gente tá, eu e o Vini aqui, a gente tá no paralelo, que é assim, imagina o Vini, ele contrata uma empresa para fazer um evento para cozinhar, sei lá, para 50 pessoas. E ele tem que ter eu faço sozinho até. Então, mas aí ele tem capacidade e tal, mas ele precisa de toda uma logística e ele consegue fazer. Eu tô falando o lado dele. Aí você falou assim, eu falo do compromisso social. Para a gente construir, para manter uma marca dessa, frangaria, que muita gente já viu, nossa, é um compromisso social muito grande, é uma cadeia, então é muita gente envolvida. É muita gente, muitos colaboradores, né? E poxa, se tivesse mais facilidade, a gente já ampliou, poderia ampliar, mas às vezes a gente pensa, para quê? Né? Então, hoje a mentalidade de alguns é falar assim, quero reduzir, em vez de falar expandir, porque a dor de cabeça é tão grande que a gente fala assim, compensa ou não se abrir, porque é um desgaste muito grande. É um desgaste, precisa estar disposto, precisa ser jovem. Isso. No mínimo o espírito e o corpo também, né? Então, o corpo saudável, pode ter a idade que for, mas precisa estar disposto a isso daí. É dedicação, cara. Cozinha é estressante. Restaurante, gastronomia, cozinha, bar, entendeu? É estressante. Vini, essas cozinhas agora que ele aluga só a cozinha. Não, Hell Kitchen não é Black Kitchen, né? Como é que chama? Acho que é Dark. Dark Kitchen. Dark Kitchen. É um negócio que... É legal. Né? Legal. Você pode não ganhar muito, mas você tem toda uma assessoria, tem até entrega. Você paga por tudo isso, mas você consegue ganhar. Tem sua vitrine. Você vai vender bastante. Eles fazem um marketing para você, dão a entrega, alguns
tem já uma equipe de entregas ali que trabalha em conjunto com essas empresas grandes de entrega. Redução E de você- custos. É, né? total. E você não precisa comprar equipamento, nem de manutenção. A manutenção eles fazem. Então, é uma coisa interessante. É uma coisa interessante. Quem está começando, vale a pena. Isso para quem é pequeno, até quem está começando agora, vai. é O cara interessante. saiu, quer montar o restaurante dele, vai primeiro no delivery ali. Já é Testa bom. o produto dele primeiro, e aí ele ganhando o dinheiro, o produto for bom, ele vai, monta uma salinha e começa a vender, e aí mantém até a Hell Kitchen, a Dark Kitchen. Dark Kitchen. Kitchen. Dark Kitchen. Desculpa, não, agora já estou sumindo na memória aqui. Futuro. Queria saber de vocês, como que vocês veem aí os próximos anos na área da gastronomia? Crescimento, exponencial, é um bom negócio aí para quem está querendo vir para esse mercado? Eu não vejo o crescimento, eu vejo a melhora na qualidade. Sim, Quem tem qualidade continua, porque vai continuar abrindo e fechando. sim. Quem tem qualidade e tem o entendimento vai ter um sucesso. Quer dizer, Fora isso, tem os tradicionais que tem restaurante de 80 anos. quer dizer, Ele vai no Brás, tem a pizzaria lá no Gostinho, mas buscar 80 anos. assessoria, É buscar interessante. conhecimento. Para quem não tem a experiência, buscar uma assessoria. Não precisa ser comigo, Sim, não, sim. tá? Qualquer um. Você está a fim de investir nessa área, então é interessante sempre Se buscar. informe, estude. Sim. Estude. Tem canal para isso. Tem. Sim. E você, Casta? Como o Vini falou, concordo com ele, é assim, vejo um segmento, vai crescer a marca, aí para crescer aí tem que ser um fundo de investimento. Agora, na raça é complicado, entendeu? É muita responsabilidade, né? Agora, começar pequenininho, virar uma franquia, aí é outro segmento. Quer dizer, é aquilo que eu te falei, né? Aí tem que vir um capital aberto, né? Aí já é um outro segmento, né? Mas para começar, você pode começar com um bom atendimento, com uma boa comida, um bom ambiente. Você consegue fazer, porque é o boca a boca, como eu Mas te você falei, acha que o boca a boca. mercado está absorvendo isso? Você acha que está aberto a isso? Ou você acha que, nesse momento, olhando É o inclusive a segmento política, né? é o Se segmento medir- tá acontecendo agora, se medir crise, pela etc. política, não. Não. Não, né? Não é uma boa ideia. Não está favorável ao empreendedor. Diferente de qualquer coisa, mas não está favorável. É o que se observa, não está favorável. Não está favorável. É porque às vezes assim, ó, as pessoas que assistem a gente coloca ali empreendimento, gastronomia sobre rodas, às vezes tem pessoas que estão ali no mundo corporativo, tem uma grana aí para investir, vai sair do mundo corporativo e vai entrar de cabeça no mundo dos restaurantes. Estuda primeiro, porque assim, antigamente analisa, legal, precisa aprender. precisa aprender. Aí o cara vai lá, vou alugar um ponto, para pensar alugar um ponto. Hoje o delivery, tem as dark kitchens, tem muita coisa aí, né? Para se pensar, né? É isso, né? Esse é o fato, né? Chegar com tudo e abrir e assumir riscos tem que ser bem planejado. Estuda primeiro, que nem o Vini falou, né? É o que a gente tava falando, né? E aí tem que investir uma parte do dinheiro que tem guardado, que acumulou durante o trabalho que ele teve, entendeu? No primórdio. Porque senão ele perde tudo e quebra. E assim, Aí eu já vi muita gente assim, o cara perde tudo, se endivida, perde tudo e fica em si. infelizmente o relatório lá que ajuda as empresas, como é que é o nome? Do governo lá? Sebrae. Do Sebrae. Sebrae, a maioria é isso. É legal, Sebrae. Tem um monte de Isso. curso gratuito lá. Exatamente. Os relatórios deles saem que a pessoa consegue o dinheiro, vai para o mundo do empreendedor Quebra. e aí afobado, que é o que vocês estão falando, ansioso. Sonho. Não estuda. Sonho. Que é um Principalmente sonho. não estuda. É um sonho, não estuda, não entende como Aí viabilizar mistura o aquilo. sonho com o ego. Sim, Agora eu sou dono. exatamente. É mais ou menos por aí. E o cara não entende o momento do mercado. Não adianta você querer fazer que nem. Foi uma febre, aquelas
paleta mexicana, lembra? Foi a uma paleta febre. mexicana. Do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Que era uma comida barata que tinha um lucro porque era uma novidade. Depois viram que é fácil fazer em casa, que é barato, o produto é barato, o pessoal parou de comprar porque sabe produzir. Fechou tudo. Ah, fechou Você tudo. viu? Você não acha mais. Você não acha mais, acabou, não tem mais Eu dou um lugar nenhum. exemplo assim, de repente é isso daí, mas a concorrência era outra. Né? Paleta está falando sorvete até. É, do Não tem como sorvete. concorrer com a outra marca que tem uma produção enorme. Porque um Sim. sorvete custava 15, a outra custa 4,50. É, 5, 6 no máximo. Era o dobro. E era mais bom um também, pouco. e é bom ainda até hoje. E o cara era bom de logística, né? Falando em paletas, né? Porque chegava, né? Falou, tô aqui vendendo. Chega, mas o custo era alto para vender. E era gostoso, era maior, entendeu? Sim. E tudo. Mas não valia a pena. Para que gastar 15? Eu posso comprar por 4,70. Exatamente. Tabelado em todos os carrinhos, qualquer padaria, lanchonetes e postos de gasolina. O valor tabelado. E essa questão de você estudar o mercado e ver o momento é complicado, porque hoje em dia, com tudo do jeito que está, o preço que estão as coisas, principalmente no segmento de alimentício, cara, tá tudo muito, muito caro hoje em dia. Sim. Muito caro. Carne, isso que é super caro. A gente está vivendo aqui uma coisa que é muito cara. Bacalhau, quanto está custando? Nem sei quanto está custando um bacalhau hoje. É muito caro. E aí você abrir um restaurante hoje, você tem que saber o que você está fazendo. Produto. Até porque a própria população se assusta. Muitas vezes você vai comprar eu falo por mim mesmo, às vezes eu vou comprar uma comida, você olha no iFood, ou eu vou pedir uma coisa, você olha e fala, meu Deus do céu, o valor Então, desse prato aqui eu como uma semana. Por isso, no iFood, desculpa falar nome, mas no iFood os caras não colocam vou falar, sempre um pouco maior o valor para conseguir ter um pequeno lucro. Exatamente. É alterado o valor, entendeu? É mais caro. É mais Presencial caro. é mais Sim, barato. é mais caro. Mais caro. Tem um restaurante que eu costumo pedir, de vez em quando eu peço almoço. E Na frangaria? Não é da frangaria, não. E é interessante que, assim, realmente, se eu pedir pelo aplicativo, né, eu pago em média R$14 mais caro, R$15. Mas R$15, cara. Bom, é A taxa, exagero. né? Mas é Não é caro. citar tanto assim, mas é... É caro. E é sem brincadeira, é isso aí. A média Porque é a isso aí. taxa do iFood e a taxa do cartão de crédito. Cara, é Mais o muito caro. entregador. Mais entregador. Mais o entregador, é muito caro. Não, é o que eu falei, ele ter os entregadores dele já é outra. Mas é aquela Tem um coisa. custo, mas. Tem Ele que ter paga um mesmo, mas tem a balanço. responsabilidade do funcionário. Mas O entregador vê no funcionário dele. e a qualidade da entrega dele é melhor. Não sei. Aí já é difícil julgar, são pessoas e pessoas. É o mesmo entregador que faz porque- para ele, ele faz para o iFood também, às vezes. É porque eu hoje já fiz experiência também de entrega. No momento aí que chove, né, a gente anda de moto e tal. Tinha muita entrega num sábado e vendo aí a bagunça, que aí tinha o app, a entrega do aplicativo. Que Não era, aparecia ninguém, né? aí não aparecia ninguém, porque virou algodão doce, ninguém queria entregar. Exatamente. Aí, Virou algodão doce, choveu, né? Desapareceu Aí ele todo foi de mundo. lambretinha, de vespinha. Imagina a cena. Aí não, aí eu falei o assim, franguinho vai, da para sadia, não perder o cliente, do para entregar. ver a situação e também para ver o dia a dia e também como a gente fala assim, dá o valor também aos entregadores, viu, gente? Porque também não é fácil, tá? Então, um dia desses aí eu falei assim, dá aqui esse pacote que eu vou entregar. E era longe pra caramba, mas tudo bem, a gente entregou e tal. E é aquela coisa, você chega num apartamento, você tem que chamar uma pessoa e a pessoa não vem, então... Demora a ficar frio. Demora, depois vem entendeu? reclamação. Então a pessoa, Comida chegou às fria. vezes a pessoa fala, não chegou minha entrega, mas claro, o cara tá entregando o outro, mas não, às vezes não é nem o entregador, é o outro que não aparece, então é uma logística braba, né? Exato, Por aí, é brabo, entendeu? é brabo. E ainda quando chove é complicado, né? Então tem que ter cuidado redobrado e tudo, né? Então às vezes o cara faz uma compra pelo Mercado Livre, tá lá 3 dias, tá lá sorrindo que comprou e o cara não tá nem aí, chega pelo correio, ainda o entregador do correio joga de qualquer jeito aí e você recebe feliz da vida.
E o entregador que tá lá na chuva, tal, a dificuldade, o cara não dá valor e ainda reclama. Pô, você demorou, ainda reclama do restaurante. Então é um para se pensar, é isso. Sim. De vez em quando nem é culpa do cara, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. E a gente vai encaminhando aqui pro final, né? Pros finalmente. Pros é finalmente. isso aí. E nos finalmente, uma coisa do Café em Marte é que a gente pergunta um livro, uma banda ou uma música. Pra gente colocar aí nos detalhes do vídeo. Bom, se falar da música, a gente já fala da banda, né? Também. Então, Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Top. Um livro, Livro dos Espíritas, Allan Kardec. Top. Show de E bola. você, Castro? E você, Cachito? Então vamos lá, né? Gosto muito de eletrônico. Então, Chemical Brothers, Live Home, tá? E a Bíblia. Olha aí, ó. Hoje a gente Entendeu? tá num... Hoje foi tá representado. numa outra vibe, né? Hoje foi representado. Vamos o ali negócio depois aqui. que eu vou dar a bênção em você, tá? Eita, putz, grila. Aí, ó. Você tá vendo que você tem os dois aqui, né? É. Um diabinho, o outro... Não, o cara falou livro dos espíritos e outro na Bíblia, Não, cara. mas ó, você tá vendo, né? Livro Foi- dos Espíritas, né? Exato. E foi show de bola. Obrigado, Vini. Obrigado, Casta. De nada. Obrigado à Frangaria, que nos patrocinou aí com os quitutes. Obrigado ao frango também, a franga, né? Lógico. A franga. Teve isso também, claro. E valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo.